Hoje eu vou falar do meu corpo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Dona de Casa em Terapia. Eu vou falar sobre as minhas histórias e as minhas experiências, tá bom? Essa conversa surgiu numa dúvida que eu tive lá no Instagram e eu procurei uma colega nutricionista e a minha psicóloga. Como eu poderia como eu poderia falar sobre corpos, né? Como eu deveria me referir à obesidade ou à gordura, né? Eu deveria chamar obeso ou gordo. E depois, quando eu conversei com a minha psicóloga, eu falei para ela: eu já sei a resposta, não precisa me falar nada. E ela falou assim: ah, é? Você já sabe? Qual é a resposta? Bem, eu não tenho que falar do corpo de ninguém, né? Eu só posso falar do meu. E é isso mesmo. Só eu posso falar do meu corpo, quem eu permito que fale, e dentro de quem eu permito que fale, né? O meu médico, ou a nutricionista, ou a psicóloga, ou o personal trainer, né? Pessoas a quem eu abro ou a quem eu dou essa liberdade de falar, que tem alguma constância ou que tem algo de valor ou que possa me fazer pensar de outra forma sobre como eu posso me relacionar melhor com o meu corpo. Então, se eu disser qualquer palavra aqui que possa te ofender, eu já peço desculpa, né? Mas isso é uma relação dessa palavra com você, porque para mim está tudo bem e não é preconceito nenhum que eu estou externando. Eu estou falando do meu corpo e das minhas histórias e da minha vivência. Quando eu tinha 50 quilos, eu me olhava no espelho e eu me achava gorda. Então não era algo que eu via, era algo que eu pensava. Havia uma disfunção entre o espelho e aquilo que eu pensava sobre mim mesma. E depois que eu casei, a balança só foi aumentando e aumentando. E numa conversa com a minha mãe, eu falei: mãe, eu lembro que antes de casar, a nossa alimentação na casa da minha avó sempre foi muito regrada, sempre a comida foi feita, sempre tinha algo que tinha vindo do quintal, tinha sido plantado. Em poucas ocasiões nós tomávamos refrigerantes, era ali numa festividade de aniversário, e quando a gente comia x-salada, era assim na compra do mês, né? Em que fazia aquela forma cheia assim de x-salada e tinha que esperar todos estarem prontos para todo mundo comer junto na mesa, né? Existiam algumas regras assim estranhas, né? Mas a gente tinha que obedecer. E depois que eu casei, foi assim uma liberdade, né? A liberdade de poder comer o que eu queria, a hora que eu quisesse. Então eu lembro que no primeiro mês de casados, nós compramos 4 vidros de maionese. Nós comíamos pizza sempre. Então, assim, houve uma sensação falsa de liberdade, né? Como se fosse assim uma adolescente, um impulso de adolescência, né? Então, com isso, né, com essas escolhas, eu ganhei peso. E depois de alguns anos veio a maternidade, eu engordei mais um pouco. Depois que meu filho nasceu, eu não emagreci e eu engordei mais um pouco ainda. E eu só parei para pensar e decidi mudar quando o meu marido foi diagnosticado com diabetes. E daí eu pensei, eu tenho lado materno e lado paterno com diabetes, então isso está também na minha carga genética. E eu vou esperar um médico falar para mim que eu não posso mais comer aquilo que me dá prazer, né? Sendo que agora eu posso ainda fazer escolhas, né, que não me leve
a essa condição de diabetes, ou se um dia, por algum motivo, eu atingir essa condição, eu vou estar muito mais preparada, né? E também porque a gente se mudou para esse apartamento que fica no segundo andar e eu senti que para subir as escadas o meu joelho já não dobrava e eu percebi que eu precisava mudar. Então, eu marquei uma nutricionista e eu já não me pesava mais. E naquele dia a balança atingiu a pontuação de 81,500 gramas, né? 81,5 quilos. Foi o meu peso máximo. E para mim esse peso era irreal, porque eu vi uma pessoa com o mesmo peso que o meu, a mesma estatura, e eu falei, não, eu não sou desse tamanho. Essa pessoa é muito maior, essa pessoa é muito mais gorda que eu. E lá, claro que isso não é uma base, né, mas não deve reger a nossa vida, mas claro que o peso é uma base. E dentre várias tabelas, né, nós temos a tabela do IMC, e na tabela do IMC deu obesidade nível 1 para minha estatura e para o meu peso. Então, por uma questão de saúde, eu precisava mudar a minha relação com o meu corpo e com a minha alimentação e com a minha atividade física. E o primeiro pensamento foi, bem, eu levei 20 anos para chegar em 81,5 quilos. Não serão 20 dias e não serão em 20 semanas em que eu vou atingir um peso que eu acho adequado para mim. Eu sei que muitas pessoas conseguem emagrecer 20 quilos em 4 meses, mas eu não quero e eu não queria isso para mim. Eu queria ter consciência das minhas escolhas, consciência das minhas novas atitudes, consciência dos novos sabores e das novas práticas que eu queria assumir para a minha vida, entender tudo isso. Então, tem sido uma construção. Já faz mais de 1 ano que esse processo começou, 2 anos praticamente. Eu perdi 7 quilos e você pode pensar, nossa, mas é muito pouco. Realmente, né? Mas se eu pegar um pacote de arroz e mais 2 litros de leite, ele vai se tornar real. E daí você vai olhar, eu vou olhar e a gente vai pensar, nossa, saiu esse peso do meu corpo, eu não carrego mais isso. Pega um pacote de arroz e 2 pacotes de leite e sai caminhando por aí, para ver se você aguenta caminhar por muito tempo. E era isso, eu carregava esse peso, né? O meu corpo carregava esse peso. Só que nesses 2 anos, né, aconteceram algumas coisas, alguns estresses, como eu já contei em um vídeo aqui, eu tive uma crise de pânico, e depois eu tive uma decepção com a primeira psicóloga que eu procurei, depois eu demorei para procurar outra profissional, graças a Deus eu encontrei. E depois veio a pandemia. E com o pensamento, né, da pandemia, sem reflexão nenhuma, você tem que comer, você tem que aumentar a sua imunidade, tá todo mundo em casa, não tem o que fazer, vamos cozinhar. Então, eu voltei a subir um pouquinho ali na balança, pouca coisa, mas eu já senti que eu já tinha subido e falei, não, eu não posso atingir aquele valor, ainda estava longe, mas eu pensei, eu não posso atingir aquele valor. E eu comecei a retomar a minha história de autoconhecimento. Então, hoje eu voltei, né, aos 7 quilos. Está muito difícil abaixar um pouco mais e eu entendo, né, que tem pessoas que comem um prato de pedreiro e não engordam. E eu acredito que eu sou aquele outro tipo, que só de pensar em comida já engorda.
Então eu tenho entendido o que faz bem para mim, o que eu devo evitar e o que eu não preciso comer. E entre uma dessas coisas que eu não preciso comer é o açúcar. Porque o açúcar, ele não tem nutriente nenhum, não tem nenhum benefício para a minha vida. Eu não estou falando do açúcar das frutas, né, do açúcar do mel. Mas aquele açúcar ali que a gente adoça, né, o café, o suco que a gente põe num bolo, que a gente faz um mousse lá com leite condensado, que é cheio de açúcar. Então é algo assim que eu já diminuí significativamente da minha vida e eu consigo perceber alguns resultados no meu corpo, alguns benefícios na pele, né, nas articulações. Então assim, eu tenho me estudado, eu tenho me percebido. E é esse o desafio que eu gostaria de lançar nesse vídeo para você. Eu não sei se você percebeu, mas eu estou levemente maquiada, que é algo assim fora do meu contexto. Eu não pratico, né, maquiagem no meu dia a dia, mas é um desafio. E eu gostaria de te desafiar também a fazer algo novo por você. Então, o primeiro que eu coloquei hoje foi a maquiagem e segundo, esse vestido. Eu nunca compraria uma estampa assim, nunca. E um dia, trabalhando numa empresa, né, fizeram lá, não sei se era amigo secreto, o que era, não, Dia das Mulheres. E daí, eu ganhei de presente esse vestido aqui. E o meu pensamento já estava mudando em relação a esses preconceitos. Quando o meu pai me deu um brinco, não é esse aqui, um brinco que balança. E eu nunca usei brinco que balança, sempre usei brinco pequenininho. E eu amei aquele brinco. E eu falei, nossa, eu posso amar outras coisas que eu tenho preconceito. E daí, a pessoa me deu esse vestido aqui. E eu falei, que legal, vamos experimentar, né? E eu amei esse vestido. Então, assim, eu proponho que você se desafie a se autoconhecer, a experimentar coisas novas, a se perceber, a mudar aí as suas escolhas, o seu estilo de vida, para que você tenha uma qualidade de vida. Dentro dessa qualidade de vida, é sim ter um corpo que comporte a sua história e que leve você a experimentar novas coisas, a ter novas experiências, porque é muito triste a nossa mente querer ir e o nosso corpo não responder. Isso eu percebi o dia que a minha tia falou assim, a minha mente quer subir nessa árvore, mas o meu corpo já não consegue. É pra gente pensar, né? E talvez no próximo vídeo eu conte para vocês a minha experiência de ter voltado a fazer uma trilha com 40 anos e que era algo que eu queria muito e aconteceu algo muito triste, né, nessa trilha, mas eu vou contar no próximo vídeo para você. Então, lembrando do desafio, hein? Faça algo novo por você, tá bom? E depois coloque aqui nos comentários. A nossa sessão de terapia se encerra por aqui. Fica com Deus, um beijo no seu coração e tchau!